Nesta manhã, então, meus irmãos, teremos um sermão voltado para a família. O tema do sermão nesta manhã é uma fé. A fé começa no lar. É ali que tudo começa, no lar. Nós encerramos nossa série de sermões em Mateus 13, as parábolas do reino. E antes de seguir adiante, Mateus 14, eu queria fazer então uma pausa e trazer um outro tema, pensando na nossa EBD do domingo passado, falando ali sobre a vida dos puritanos, falando sobre a importância da vida do lar. E nós estaremos dando continuidade também semana que vem na nossa próxima EBD sobre esse assunto. Mas é muito importante esse tema, meus irmãos, ainda mais num tempo de grande ataque, em todos os sentidos, à família. Abram as suas Bíblias em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. O nosso foco nesta manhã é apenas o versos 6 e 7, mas eu quero ler com vocês do 4 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentar em tua casa. E andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Meus irmãos, então hoje eu quero falar com vocês sobre isso. A fé começa no lar, começa em casa. A fé, ela não começa na igreja, não começa no pastor, não começa na escola dominical, ela começa dentro da nossa casa. É lá que a nossa fé é provada, é desenvolvida. Pai, abre o portão, pai. É lá que a nossa fé é provada, é desenvolvida, é amadurecida. Uma fé duradoura, ela começa no lar. E os puritanos, eles diziam que é no lar que a nossa vida espiritual prospera ou fracassa. E uma coisa, meus irmãos, que eu comento muito, a gente conversa muito, eu e a Thaís, já conversei com alguns de vocês, que uma das nossas maiores missões nessa terra é criar filhos para a glória de Deus. São pecadores criando outros pecadores para a glória de Deus, para andar no caminho do Senhor. Tem coisa mais desafiadora do que essa? É um pecador ensinando outro pecador a não ser pecador? Não tem nada mais desafiador do que isso. Uma grande missão, é uma grande responsabilidade, meus irmãos. É grande demais. Ela é nobre e desafiadora. É uma grande responsabilidade. E tudo começa dentro do lar, dentro de casa. E aqui, meus irmãos, está um dos grandes problemas do nosso tempo. Nós vivemos uma geração que terceiriza tudo. Terceiriza a educação, terceiriza os valores. E isso é uma tragédia. E de maneira muito trágica, até pessoas estão terceirizando também a formação espiritual dos seus filhos. Eles entregam seus filhos para a escola, para a internet, para o mundo, e esperam que a igreja, em 1 hora por semana no domingo, resolva a situação. Joga no colo da igreja essa responsabilidade que primeiramente é dos pais. Meus irmãos, isso é um engano extremamente perigoso. Porque Deus nunca deu à igreja, entenda o que eu vou dizer aqui, Deus nunca deu à igreja a missão primária de discipular os nossos filhos. Nunca. Deus deu essa responsabilidade para mim, para ti, para cada um de nós como pais. Ele deu essa responsabilidade para nós como pais, como mães. E isso é exatamente o que nós encontramos nesse texto que acabamos de ler e será exposto nessa manhã. Deuteronômio 6, meus irmãos, é um dos textos mais importantes das Escrituras quando o assunto é família, discipulado, transmissão da fé. E nesse texto, Deus não apenas ordena que ele seja amado acima de todas as coisas, ele mostra como esse amor deve ser transmitido dentro de casa
na rotina, na vida diária. É por isso que nessa manhã eu quero falar com vocês sobre essa verdade central. A fé começa no lar e Deus nos responsabiliza nisso. Ele responsabiliza os pais por isso. Somos chamados a criar nossos filhos para a glória de Deus, filhos para a eternidade. É algo desafiador, mas Deus nos capacita a essa grande missão. E eu quero fazer mais uma oração neste momento. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós lemos o teu texto esse que é inspirado, inerrante, infalível, carta de Deus para nossas almas. Ó Senhor, fale aos nossos corações, a tua palavra será exposta agora, que a nossa mente esteja totalmente inclinada para ouvir a tua voz e aceitar, abraçar a exortação, a confrontação, de maneira amorosa, graciosa, e ao mesmo tempo, Senhor, que o Senhor nos console, nos anime, nos fortaleça a colocar em prática essa grande missão que o Senhor coloca a cada pai, a cada mãe desta igreja, e os futuros papais e mamães também. Ó Senhor, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. E, meus irmãos, uma coisa que é muito importante nesse texto aqui, que nós vamos ler do 6 ao 7, é o contexto no qual tudo isso aconteceu. Qual é o contexto no qual Moisés está falando essas coisas? É um contexto extremamente significativo. O povo de Israel, onde é que está o povo de Israel? Está acampado à margem do Rio Jordão, prontos para atravessar e conquistar a terra prometida. Então, Deuteronômio é conhecido como a repetição da lei. Moisés, então, ele senta com o povo ali, às beiras do Rio Jordão, e ele começa a relembrar o povo da lei de Deus, preparando o povo para conquistar a terra prometida, preparando uma nova geração que estava surgindo. Por quê? Porque a geração que saiu do Egito morreu, cara. Morreu no deserto. Eles foram rebeldes. E agora uma nova geração precisa ser preparada para viver em Canaã. E Moisés sabe que isso é de algo crucial. Se essa geração não for formada corretamente, tudo será perdido. Por isso que ele enfatiza algo tão fundamental. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ele não para por aí, ele mostra como esse amor ele deve ser cultivado, como esse amor deve ser transmitido no lar, pela família, na vida diária. Mas, meus irmãos, o foco na nossa mensagem é apenas o 6 e o 7, o tempo é curto, mas eu quero ver com vocês um pouquinho do 4 ao 9. Então, toda essa passagem do 4 ao 9, essa perícope aqui, ela é chamada de Shema, por causa da primeira palavra hebraica do verso 4, que é ouve, ó Israel, chamar Israel. E os judeus, eles citavam o Shema 2 vezes por dia em suas orações diárias, de manhã e de tarde. Para eles, é como se fosse o credo apostólico, é o resumo da sua fé. O verso 4 ao 9 é o resumo da fé deles. No verso 5, Moisés nos mostra que Deus quer que seu povo o ame com total sinceridade, sem reservas e com todas as suas faculdades, com todo o seu ser, obedecendo o seu mandamento. Um amor que gere obediência. E no verso 8, o que diz o verso 8 aqui, meus irmãos? Diz ali, atarás como sinal em tua mão e te serão por frontal entre os olhos. O quê? A palavra de Deus. É interessante como as coisas acontecem no desenrolar do tempo, né? Os judeus, eles acabam levando isso de maneira literal. Então, eles amarram no braço esquerdo e na testa uma caixinha de couro, chamado filactério. Então, quem já viu vídeos sobre a cultura judaica vai ver que tem uma cordinha enrolada, né, no pulso, na testa. Então, ali dentro tem esse texto bíblico, Deuteronômio 6, do 4 ao 9, está lá, em hebraico, pequenininho, na testa e no braço esquerdo. Eles levaram a sério esse negócio, levaram ao pé da letra. Mas não é essa a ideia. A ideia não é essa, de amarrar na mão e na cabeça. O princípio aqui é que o povo de Deus deveria ter sempre diante de si a lei de Deus para conduzi-los em todas as coisas. Na maneira como vive, na maneira como trabalha, como cria os filhos, na sua ética pessoal, tudo.
E no verso 9 fala sobre escrever a palavra de Deus aonde? Nos umbrais e nas portas da sua casa. Escrever a lei de Deus nos umbrais, na porta da casa. E novamente, literalmente, os judeus colocaram isso em prática de forma literal. Então, se você for numa sinagoga ou for numa casa de um judeu, vocês verão pequenos recipientes de 12 a 15 centímetros de tamanho, compridinho, e eles colocam nas portas de todos os cômodos da casa, esse mezuzá. Então, ali dentro também tem pequenas porções da lei de Deus, os 10 mandamentos, esse próprio texto aqui, está ali. Então, o judeu, quando ele muda de peça, normalmente ele passa a mão no umbral, passa a mão onde está o mezuzá, é quase um amuleto. Não tem pessoas que usam espada de São Jorge da porta de casa para espantar mal olhado? Então, é quase isso, é para não entrar energia negativa, espírito maligno na casa, então eles colocam aqueles mezuzá. Mas não é essa, novamente, a ideia do texto, não é esse o objetivo. Não quer que ninguém, depois do culto, pelo amor de Deus, vá na internet procurar no Shopee um mezuzá para comprar, para colocar na porta de casa. Não é esse o objetivo, não é essa a ideia. A ideia aqui, meus irmãos, é que quem manda na tua casa não é você. Quem manda na tua casa é Deus. Quem manda no teu lar é o Senhor. O Deus da aliança. O mundo pode estar perdido. Lá no mundo as coisas podem ser diferentes, uma outra ética, um outro princípio, são outras ideias, mas aqui, no meu lar, quem reina, quem manda, não sou eu, não é o Deus deste mundo, é o Senhor, é Ele que manda. É a lei do Senhor, é pela lei do Senhor que a minha casa, o meu lar é dirigido, é governado. Essa é a ideia do nosso texto aqui. Agora vamos dar uma olhada aqui no nosso texto que será exposto nessa manhã, que é o verso 6 e 7. A primeira coisa que eu quero destacar com vocês é que a fé, ela começa no coração dos pais. Olha o verso 6 novamente. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então Moisés está mostrando aqui que antes de Deus falar sobre filhos, ele fala sobre os pais. Antes de ensinar, você precisa viver. Antes de você instruir, você precisa experimentar. Tudo começa no coração dos pais. Essas palavras estejam aonde? No teu coração. No coração dos pais. Aprendemos aqui uma verdade fundamental. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não tenho. Que estas palavras, antes de você falar com o teu filho, antes de você ensinar o teu filho, antes de você instruir o teu filho, essas palavras estejam onde? No teu coração. Essa é a ideia aqui. Aprendemos uma verdade fundamental. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não conseguirei ensinar sobre amor, sobre amar Deus, se eu não amar Deus. Não tem como. Como ensinarei a palavra se não estudo a palavra e não vivo a palavra? Como eu vou ensinar a oração para o meu filho se eu não tiver uma vida de oração? Meus irmãos, o cristianismo é algo extremamente prático. É impossível você ensinar cristianismo sem viver. Não tem como. É impossível. E se você tentar fazer isso, se você tentar ensinar cristianismo sem viver, vai ser uma tragédia. Uma tragédia. A tendência dos filhos é se apartar do evangelho, é se desviar, é sair da igreja, porque não faz sentido um evangelho que não é vivido na prática, no lar. Não tem como. Os filhos irão se desviar, porque eles não vêem o poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus na vida dos pais, no ensino dos pais. O pai fala uma coisa e vive outra, não dá. Meus irmãos, nós iremos fracassar em instruir nossa família no caminho do Senhor se tivermos uma vida apática, indiferente com Jesus e a sua palavra. Os homens não conseguirão exercer o seu papel de sacerdote do lar adequadamente, e nem as mulheres serem auxiliadoras idôneas, se a nossa família, os nossos filhos, não verem em nós pessoas que amam estar na presença de Deus em seu lar e vive aquilo que crê. Nós iremos fracassar. Nós precisamos buscar a presença graciosa de Deus. Por quê? Porque sem Ele, nada podemos fazer. João 15,5 é muito claro. Sem mim, nada podeis fazer, incluindo criar os filhos
do caminho do Senhor. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente para poder alimentar a nossa família e conduzi-la na vereda da justiça. É igual no avião, né? Hoje a Lise não está aqui, mas estava conversando com ela sobre isso. É princípio de primeiros socorros, princípio básico. Se acontece uma pane no avião, quando caem as máscaras, primeiro você coloca a máscara em ti, depois você coloca no seu filho. É princípio básico. E a fé é a mesma coisa. Primeiro você tem que cuidar do teu coração para ter capacidade de cuidar do coração do teu filho. Isso é importantíssimo, meus irmãos. É vital. Então, como pais, nós devemos fazer isso. Precisamos nos alimentar, buscar a presença de Deus no nosso particular. Busque no particular, para depois poder instruir em família no culto doméstico. Então, nós, como pais, precisamos fazer perguntas diretas nesta manhã ao nosso coração. Examinar o tipo de testemunho que estamos dando aos nossos filhos. Os seus filhos estão vendo vocês orarem? Se perguntar para o filho de vocês hoje, depois do culto, o teu pai é um homem de oração? A tua mãe é uma mulher de oração? Você já viu o teu pai orando em casa? Qual seria a resposta do seu filho? Os seus filhos veem você lendo as escrituras em casa? Os seus filhos veem vocês buscando a Deus no lar? Os seus filhos veem em vocês alguém que tem fome, sede de Deus, temor e compromisso com o reino de Deus? Ou eles veem em nós correria constante, distração espiritual, frieza, indiferença, prioridades invertidas? O que nossos filhos vê em nós, em nosso lar? Qual é o evangelho que seus filhos estão vendo em sua vida? Porque, meus irmãos, nossos filhos aprendem muito mais com a nossa vida do que com aquilo que nós falamos. Eles aprendem muito mais com o que a gente faz do que a gente fala. E isso pode ser um problema. Quem tem filho um pouco maior sabe como é que é. Ou filho adolescente, ou já adulto, sabe como é que é. Tem um momento na caminhada da criança, começa a ver os teus pecados na criança. Daí tu coloca a culpa na natureza pecaminosa, né, gente? Calvinista, aprovação total. Olha, mas não é só isso. Porque tem coisas que ele está imitando, não apenas porque ele tem um coração mau, como diz a nossa teologia, porque ele está vendo em ti. Se ele não visse em ti, não faria. Entende o que eu estou querendo dizer aqui? É assim. A gente tem que ser sincero conosco, com nós mesmos. A gente tem que ser sincero. Né? Então, muita coisa que nossos filhos fazem que nos irritam, que é nós que fazemos. Né? Daí tu olha assim, esse negócio que a minha esposa faz me irrita e a menina está fazendo igual. Porque tá vendo a mãe fazer. Não tem nada a ver com genética. É focinho do pai. Olha a genética. Não é genética, é pecado sendo passado de pai para filho pelo que vê. Pela prática do dia a dia. Eu não estou dizendo, meu irmão, que você vai virar um anjo agora. Entendeu? Não é isso que eu estou querendo dizer. Os nossos filhos têm que ver pessoas com o coração quebrantado, piedoso, humilde, pronto para aprender, para pedir perdão, para se desculpar, que procura viver uma vida íntegra. O nosso lar, pessoal, é o nosso lar. E o nosso lar, a gente é mais do que a gente é. Na rua, no trabalho, na igreja, a gente meio que fica se policiando. Em casa, as defesas caem. É em casa que a gente se parece mais com aquilo que a gente realmente é. Tem gente que percebe isso no casamento. Eu não sabia que ele era assim. Eu não sabia que ela era assim. Né? Por quê? Tu vê a menina cheirosa, bonita, arrumada, com Mary Kay. Né? Casou, as coisas começam a ver um outro lado que você não via antes. E as crianças é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, eu não estou falando para você simplesmente se policiar. Não é isso que eu estou falando. Porque aí é uma máscara na rua, é uma máscara em casa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo uma vida cristã íntegra. Onde você luta contra o pecado. Quando você erra, você peca, você falha como pai, como mãe, como marido, como esposa. O filho vê como é que você lida com essa situação. Como é que você contorna a situação. De maneira bíblica. Poxa, meu pai errou, mas ele pediu perdão. Minha mãe falhou, mas ela está consertando aqui. E tal. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso faz parte da fé cristã.
Nós somos muito mais do que provedores, meus irmãos. Nós somos pastores do nosso lar. Nós somos os principais discipuladores dos nossos filhos. Somos nós. Nós devemos entender que pais cujos corações são frios e destituídos da palavra de Deus não podem pastorear adequadamente o coração dos seus próprios filhos. Eu vou dizer uma coisa, que a negligência dos pais em sua vida espiritual, a negligência dos pais em sua vida espiritual é a pior herança que pode deixar para os seus filhos. É a pior herança. É a pior herança. A fé começa no lar. A fé começa no coração dos pais. Por isso, meus irmãos, tenha uma vida devocional. Busca a presença de Deus com oração, leitura da palavra, dobre teu joelho na beira da cama, fale com Deus por amor a Cristo, por amor à tua alma e por amor à alma dos teus filhos. Tenha uma vida de busca constante em Deus, para que um dia, quando alguém perguntar para o teu filho quem tu era, quem é teu pai? Quem é esse homem aqui que está no caixão, essa mulher no caixão aqui? Como é que ele era? Como é que eles eram? Que eles possam dizer, olha, meu pai era um homem de oração, minha mãe é uma mulher de oração, eram servos de Deus, que amavam Jesus acima de todas as coisas. Meu pai não era perfeito, minha mãe tinha suas falhas, eles eram pecadores, mas eram pecadores transformados por Jesus. Possuíam um coração quebrantado, andavam com Deus, eram exemplos de piedade. Que Deus me ajude, que Deus me dê graça para ser um homem como meu pai, para ser uma mãe, uma mulher como a minha mãe. Que eles possam dizer isso, que eles possam falar isso. Tem aquela velha piadinha miserável, né, infame, que está o velório, o cabra está ali no caixão, e o pastor começa a falar da vida do homem, é um homem íntegro, um homem paciente, homem isso, homem aquilo. E a mulher fala para o filho, ô filho, vai lá no caixão ver se é teu pai mesmo que está ali. Que não seja assim, meus irmãos, que não seja assim, que essa não seja a realidade na nossa vida no caixão. Quando estiver lá no caixãozinho lá, que aquilo que o pastor estiver falando no sermão seja verdade sobre a nossa vida e que os filhos possam balançar a cabeça e dizer, é isso aí mesmo, é isso aí. Essa é a maior herança que você pode deixar para a sua família. Uma vida de piedade, uma vida de compromisso com Cristo e o seu reino. Certa vez, John Wesley, ele falou uma coisa muito interessante. Eu aprendi muito mais de teologia com a minha mãe que com todos os teólogos da Inglaterra. Isso revela algo poderoso, meus irmãos. Uma vida piedosa dentro de casa tem um impacto eterno. Tem um impacto eterno. Susan Wesley, todos os dias, fazia culto doméstico com seus filhos, com todos eles, e separava um momento, todo dia, para conversar com eles. Em particular, para lidar com a sua espiritualidade. Ela fazia isso. Daí alguém pode dizer, mas também naquela época, século XVIII, era outra realidade, era outro nível. É verdade. Era outra realidade. Susan Wesley só teve 18 filhos. Vários pastores e homens comprometidos com o reino. Só 18 filhos. E ela, com certeza, tinha uma máquina de lavar no século XVIII, micro-ondas, um fogão a gás. Né? Ela, meus irmãos, se cuidar da espiritualidade dos filhos hoje é uma tarefa complicada, imagina século XVIII. Imagina. Tu tem que cuidar dos teus filhos e ter que ir lá no rio com uma trouxa de roupa, lavar no beira do rio. Ter que ir lá na plantação, colher as coisas. Era outra realidade. Mas quando você está comprometido com o reino e com a alma dos seus filhos, você reorganiza o seu dia para dar tempo. Para sentar com eles, ensinar louvores, cânticos, orar, ler a Bíblia, contar as historinhas, comprar livrinhos com desenho para contar a historinha da Bíblia. Tudo isso faz parte do discipulado de nossos filhos. Então, entenda. Antes de tentar mudar a tua família, Deus quer mudar você. Deus quer mudar os nossos corações. Então, antes de transformar os seus filhos, Deus quer incendiar o teu coração. Como dizia Agostinho, um coração que ama incendeia outro. Deus nos chamou para incendiar o coração de nossos filhos.
Deus nos chamou para incendiar o coração da futura geração, para que eles temam a Deus e coloquem a sua esperança no Senhor, a sua fé no Senhor. Tenham princípios bíblicos, mas para que isso aconteça, você tem que incendiar os seus corações para eles poderem manter-se firme diante de uma sociedade má e corrompida como a nossa. Se você não incendiar o coração dos seus filhos, eles irão perecer. Eles irão cair, eles irão se corromper, eles irão seguir o curso deste mundo mau. É um dever, é uma missão que Deus dá para mim e para você. Tudo começa no coração dos pais. E lembre-se, isso não é para colocar um fardo sobre as suas costas. Porque você tem essa missão de discipular, ensinar o caminho do Senhor para os seus filhos, mas você não está sozinho nessa missão. Você tem uma igreja para te apoiar nisso aí. Você tem a família da fé para te ajudar em tudo isso. E mais do que isso, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo está contigo nessa nobre e desafiadora missão. Cristo vai te capacitar. Ele vai lhe dar sabedoria, discernimento, coragem, ânimo, força, porque muitas vezes não tem força. O dia corrido, trabalhou, está na capa da gaita, a criança quer brincar, pular, gritar e tal. Mas você vai conseguir acalmar o pequeno miserável, o pequeno gafanhoto, vai conseguir acalmar, sentar ali e fazer o seu devocional. O devocional é 2 minutos, daqui a pouco é 5, daqui a pouco é 10. Só tu canta, daqui a pouco tá cantando junto contigo, daqui a pouco tá juntando as mãozinhas e fazendo oração junto, porque tá vendo você fazer isso. É uma coisa tão bonita, meus irmãos, tão linda, e você não está sozinho nessa missão. Tem a igreja, tem o povo de Deus e o próprio Cristo ao teu lado, te ajudando nessa nobre missão. A segunda coisa que nós aprendemos no nosso texto é que a fé ela é transmitida de maneira intencional. Olha o verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Tu as inculcarás a teus filhos. A palavra inculcar, aqui o verbo inculcar no hebraico, ele é muito forte. Ele significa repetir, insistir, gravar profundamente. Traz a ideia de uma faca, uma espada, e você está ali. Sabe que as pessoas que têm toque, fica ali ó, o tempo todo. Chega a afiar. O cara afia tanto que às vezes só está com cabo na mão. Mas a ideia é afiar tanto. Se largar um papelzinho em cima, ele corta. Assim, ó, nem precisa fazer força, só largar, tão afiado está aquela espada. Essa é a ideia. Meus irmãos, a ideia da repetição. Então, o discipulado, o ensino de Cristo, da palavra, da lei de Deus, não é algo casual, não é algo esporádico, é algo contínuo, é algo intencional, é algo constante, é algo perene. E é dessa forma que nós aprendemos. Nós aprendemos pela repetição. A pedagogia moderna não valoriza muito a repetição, mas a repetição tem o seu lugar dentro da pedagogia do ensino. Ela é importante. Então, aqui a palavra está dizendo isso. É pela repetição, é pelo fazer, é pelo ouvir, é pelo ver, é ensinando outros a aprender. Todo esse processo vai penetrando cada vez mais na tua mente, na tua alma, as verdades eternas. E isso não é só as escrituras, é tudo na vida. Qualquer coisa que você for ensinar alguém a fazer, a aprender, é dessa forma, tem esse padrão. É a repetição, é o fazer, é o ouvir, é o ver, é o ensinar outros a fazer. Tudo isso envolve a pedagogia. Ficar só sentado ouvindo, você retém muito pouco daquilo que está sendo passado, transmitindo. Por isso que eu sempre comento com as pessoas aqui. Ouviu o sermão? Converse sobre o sermão no mesmo dia. E durante a semana vai pensando nesse sermão. De preferência, faça anotações, faça um resuminho, pense naquilo ali. Tudo isso são métodos pedagógicos de ensino para gravar cada vez mais a mensagem que foi transmitida. Uma coisa que eu sempre faço. É na hora do almoço, ou quando estou no carro, o que eu preguei hoje? O que eu falei hoje? Quais foram os pontos do sermão? O que mais te chamou a atenção no sermão? E às vezes eu escuto de alguns miseráveis, né? O sermão foi bom. Eu não quero saber se o sermão foi bom ou foi ruim. Quero saber o que tu aprendeu. Daí o pessoal meio que me enrola, né? Mas isso é importante. É muito importante. Agora, um alerta muito importante, meus irmãos.
se você não ensinar os teus filhos. Se você não ensinar os teus filhos, alguém irá te substituir e vai dar isso. Alguém irá fazer isso. Se você não ensinar os teus filhos, alguém fará isso por ti. A questão é o que vão ensinar. O que eles irão aprender? É terrível, meus irmãos. É terrível. Muitas vezes, pela misericórdia de Deus, a instrução ela é substituída pelo pastor, pelo professor, pela professora da escola bíblica dominical, mas nem sempre é assim. Entenda, a vaga de professor nunca está vazia. Nunca. A vaga de professor nunca está vazia. Alguém vai assumir essa vaga. Alguém irá preenchê-la. Pode ser um abençoado ou pode ser o filho de Satanás. Pode ser alguém maligno. A vaga nunca está vaga. Alguém vai preencher essa vaga. É você ou é alguém? E quem é esse outro alguém que está tomando o teu lugar? Pode ser a internet, pode ser as redes sociais com seus influencers, pode ser a escola secularizada que chuta Deus para fora da sala de aula, amigos que não temem ao Senhor, uma cultura decadente, ideologias malignas. Grave isso na sua mente. Filhos que não são discipulados pelos seus pais, alguém vai discipular. Alguém vai discipular. E provavelmente, quem vai discipular é o mundo. Se o pai não discipula o filho, provavelmente é o mundo que irá fazer isso. E quando nós olhamos para a história, meus irmãos, nós vemos a tragédia que é quando isso acontece, quando o pai negligencia o ensino dos seus filhos. Nós lemos aqui o Salmo 78, Deus convocando os pais a ensinar os filhos a colocarem esperança no Senhor. Nós lemos aqui na liturgia só os 8 primeiros versos. Leia em casa depois o resto do Salmo 78. O Salmo 78, ele narra a história dos pais que não cumpriram os 8 primeiros versos. E a tragédia que foi. O Salmo 78 fala sobre isso. É um salmo histórico. Foi uma tragédia. Nós lemos aqui na liturgia Juízes. Eu até coloquei Josué, porque está falando sobre Josué, eu acabei digitando errado, né? Está na minha cabeça isso. Mas nós lemos ali. O que aconteceu com os Juízes, o início de Juízes? Josué morreu, os anciões morreram, e o que diz o verso 10, 2:10? E levantou uma geração que não conhecia, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E qual foi a consequência? Eles apostataram da fé, abandonaram a Deus, não colocaram sua esperança, sua fé em Deus, colocaram os falsos deuses, deuses como Baal, que exigia o sacrifício do filho primogênito. Foram adorar demônios. Meus irmãos, isso é devastador. Juízes 2:10 é um dos textos mais tristes de toda a Bíblia. Se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. E aí o livro inteiro de Juízes, início de Josué, de Samuel, todo ele é uma consequência de uma geração que não ensinou os seus filhos as maravilhas, o poder de Deus, aquele Deus que os libertou da escravidão do Egito. E isso tem acontecido hoje também. A gente vê essas coisas acontecendo no decurso da história. Uma das nações mais cristãs que tinha no início, na primeira metade do século XX, era a Alemanha. Tem um livro muito bom chamado A Cruz de Hitler. Como é que uma nação cristã abandonou a cruz de Cristo pela suástica de Hitler? Como é que foi possível uma loucura dessas? Eu li nesses tempos que estava Hitler dando o seu grande discurso em Nuremberg. Então Hitler estava lá em Nuremberg em 1933, falando para a juventude hitlerista, jovens de 10 a 18 anos. Tem uma foto muito famosa, que parece aquele monte de cabecinha, milhões de jovens na Alemanha, juventude hitlerista, ouvindo o discurso de Hitler. Ele termina o seu discurso, e aqueles jovens aplaudindo, gritando, entusiasmados. Termina o seu discurso, ele desce do palanque, e um dos apoiadores de Hitler fala o seguinte: mas Führer, nós temos a juventude alemã,
Mas a maioria dos pais nós não temos. É difícil convencer os pais a abraçar a nossa ideologia. E Hitler começou a rir. E ele falou: quem disse que eu estou preocupado com seus pais? Eu tenho seus filhos. E se eu tenho seus filhos, eu tenho toda a sua descendência. Se eu tenho a descendência deles, eu tenho todas as outras gerações. É assim que Satanás pensa. É assim que o mundo pensa. Por isso que o mundo e as ideologias caídas da nossa época, elas focam muito mais na mente, no coração de nossos filhos que no nosso. Nós já temos uma cosmovisão formada. A nossa fé está muito bem enraizada em Cristo. Então esses ataques não surtem muito efeito em nossas mentes, em corações, mas em nossos filhos, onde a cosmovisão está sendo formada, onde o intelecto está sendo formado, está sendo desenvolvido, são presas fáceis a essas ideologias malignas. E a consequência de tudo aquilo, meus irmãos, na Alemanha, foi 70 milhões de mortos. Em menos de 10 anos, a maioria daqueles jovens estavam lá aplaudindo Hitler e abraçou aquela ideologia maligna, estavam mortos no campo de batalha, por causa de uma ideologia satânica que foi abraçada. Por isso, meus irmãos, que é tão importante colocar em prática o culto doméstico. É incrível, meus irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja. Quando você olha para a história da igreja, você verá que os grandes avivamentos, os grandes despertamentos espirituais não começaram no púlpito. Começaram com famílias que estavam buscando a presença de Deus em casa. O grande despertamento americano, o primeiro grande despertamento americano, não começou no púlpito, com Jonathan Edwards pregando sobre a ira de Deus. Mas na casa de Jonathan Edwards, ele, com a sua família, buscando a presença de Deus todos os dias no culto doméstico. Ele incentivava o seu povo a fazer isso. A restauração do culto doméstico está intimamente ligado aos grandes despertamentos espirituais. A nossa própria confissão de fé e os catecismos de Westminster, quando eles foram publicados no século XVII, tinha no prefácio uma ordenança para as famílias fazerem o culto doméstico e usar os catecismos no ensino dos seus filhos. Meus irmãos, quando a gente faz isso, nós estamos fortalecendo a fé de nossos filhos, os preparando para lidar com as tentações, contra os ataques à sua fé em um mundo hostil. Essa é a nossa responsabilidade. Ela não é transferível. Ela é intransferível. O texto não diz, o texto não diz, pastor inculcarás, igreja inculcarás, professor de EBD inculcarás. Não. O texto diz o quê? Tu inculcarás a teus filhos. É tu, é pai, é mãe. Meus irmãos, não terceirizem o chamado que Deus lhe deu. A igreja ajuda, o pastor ajuda, os professores da EBD ajudam, os orientadores da sociedade interna, da UCP, da UPA, da UMP ajudam, nós ajudamos, nós temos prazer em fazer isso, mas não terceirize o chamado que Deus lhe deu. Não faça isso. Não faça isso. Lembre-se, seus filhos foram criados para a eternidade. Cada um deles possui uma alma imortal. Você tem preparado a sua família para a eternidade? Como você está preparando as pessoas que você mais ama para se encontrar com Deus vivo no dia do juízo? No dia do fim de todas as coisas? Como é que você está preparando a alma do teu filho para se encontrar com Deus vivo? Muitos pais investem pesado na preparação dos seus filhos para o mercado de trabalho. Gastam dinheiro que às vezes nem tem para preparar, para desenvolver a questão intelectual, acadêmica do filho, preparando ele para passar nas melhores faculdades no país e no exterior. É cursinho preparatório, é aula de inglês, é música, é natação. Meus irmãos, nada disso é errado. Se você tem condições de investir na vida acadêmica e profissional, intelectual do teu filho, faça isso. Desenvolva. Pode pagar curso de inglês? Paga. Natação, música. Se você tem condições, faça isso. Cada vez mais cedo, melhor. Porque mais eles aprendem.
Tenta eu aprender uma língua nova para te ver. Agora, as crianças, é a melhor época. Faça isso. Isso é louvável, é justo, é lícito, mas não pode ser tudo. Isso não pode ser tudo, isso não pode resumir. Não pode ser o do central. O seu filho pode ser a pessoa mais bem-sucedida dessa terra, famoso, rico, e não ter Deus no coração. Podemos formar um médico brilhante, um advogado de sucesso, um profissional respeitado, um astronauta. Você pode formar o futuro presidente dessa nação. E mesmo assim, perder a alma dela. No inferno, não faltam pessoas bem-sucedidas. O inferno está cheio de pessoas muito bem-sucedidas. Se você estiver focando apenas nesse aspecto, na educação do seu filho, você terá fracassado em sua missão. Não faça isso. Seu filho tem uma alma, essa alma pertence ao Senhor e Deus nos chama para nos empenhar em educá-lo no caminho da vida eterna. E cuidado, meus irmãos, não se enganem. Ter um filho bem educado e obediente não é a garantia que ele seja convertido. Entenda isso. Um filho bem educado, comportado, obediente, não significa que ele seja um filho convertido. Por quê? Porque nunca alguém entrou no céu por causa de boa educação. Se teu filho é meio capeta, meio bagunceiro, coloca a cabeça para cima, coloque ele numa escola de boas maneiras, vai ficar bonitinho, vai colocar até, né, coloca o olho na cabeça, vai andar, né, retinho as meninas aí, né, igual. Tu quer boa educação? Coloca o filho numa escola de boas maneiras. Mas Deus não quer apenas isso. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer o coração. Meus irmãos, olha para o jovem rico. O jovem rico, meus irmãos, ele seria um homem muito estimado em nosso meio. Se o jovem rico fosse membro dessa igreja, eu jamais desconfiaria que ele era uma pessoa que não era regenerada. Talvez eu até pensaria nele no futuro presbítero, diácono, líder da igreja. Talvez até pensaria em mandar ele para o seminário. Se o jovem rico fosse solteiro e fizesse parte dessa congregação, as mães iriam querer que ele casasse com a filha. Porque é um bom partido, um homem bem-sucedido, é um homem educado, estimado por todo mundo, honesto, exemplo dentro da comunidade. Meus irmãos, um baita partido, um cara exemplar, um filho exemplar. O seu filho pode ser igual ao jovem rico, mas o seu coração não queima por Jesus. Não tem prazer nas coisas do Senhor. Não gosta de orar. Então é isso que a gente tem que examinar. Como é que você pode examinar o coração do seu filho? O meu filho, minha filha, tem prazer nas coisas do Senhor? Ele gosta ou não gosta de orar? Ele lê ou não lê Bíblia? Ou lê só quando eu mando? Ele tem vida devocional por conta própria? Ele tem prazer e alegria que está na casa do Senhor? Se ele não tem essas marcas, provavelmente ele é apenas um religioso. Seu coração ainda não foi regenerado, ainda não foi vivificado. Então, cuidado, meus irmãos. Tem pais que não se preocupam com a vida espiritual do filho, porque o filho é obediente, é educado, não fala palavrão, nunca recebeu um bilhetinho da escola, se comporta na escola, não cola na prova. É uma pessoa que tem uma ética muito elevada, parabéns. Mas o coração dele se não queima por Jesus, se não ama Jesus, não tem prazer nas coisas de Deus, ele é apenas um religioso, uma pessoa bem educada, igual o jovem rico, que foi embora triste, sem o reino dos céus. E nós não queremos isso. Nós queremos filhos que glorificam a Deus, que sejam lavados pelo sangue do Cordeiro. Ore a Deus, e ore a Deus para que ele desperte e regenere o seu filho. Seja um missionário, uma missionária na tua casa. Todos nós somos missionários no nosso lar, chamados a impregnar, a implantar, a colocar essa fé no coração de nossos filhos. A terceira coisa que nós queremos ver aqui no nosso texto é que a fé, pessoal, deve ser vivida de maneira constante. A fé deve ser vivida constantemente. O que diz o resto do nosso texto? Andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Isso aqui, meus irmãos, descreve a vida inteira. Descreve rotina,
o dia a dia. Ensinar fé, meus irmãos, não é um evento esporádico que acontece apenas no domingo. Ensinar a Bíblia, ensinar as Escrituras, viver a fé, é um estilo de vida. E aqui no verso 7, nós temos 2 níveis de ensino que somos chamados a praticar em nossa família. Primeiro, momentos intencionais. O que diz? Como é que começa o texto? Falarás assentado em tua casa. Assentado em tua casa. Aqui nós temos uma das bases bíblicas para o culto doméstico. Um momento específico, onde tu irá parar tudo. Você vai parar tudo que você está fazendo. Vai pegar o baguri, vai pegar a guria, vai pegar a esposa, vai pegar o marido e vai falar, agora nós vamos falar com Deus. Agora nós vamos orar, vamos cantar uma música, vamos falar com Jesus. Então você para tudo que você está fazendo para colocar em prática o culto doméstico. E no culto doméstico você vai orar, vai cantar, vai ler a Bíblia, vai explicar. Semana que vem, na nossa EBD, eu vou explicar como, em detalhes, como implementar o culto doméstico em nossa casa. Mas é tranquilo, pessoal, é muito tranquilo. Vocês vão ver. Quem já tem culto doméstico sabe como é que é. E os puritanos levam muito a sério, meus irmãos, extremamente a sério o culto doméstico. Eles entendiam que a igreja, a casa, o lar, é uma pequena igreja. E quando você negligencia o culto doméstico, o buscar a Deus em família no lar, é como se estivesse praticamente entregando as almas dos filhos na mão de Satanás. Você está negligenciando a alma dos filhos, largando a mão do capiroto. Esse era o entendimento dos puritanos. E o culto doméstico não é formalismo, não é ritual vazio, é um meio de graça. Por que é meio de graça? Porque ali é a palavra, porque ali é a oração. E tem inúmeros benefícios, fortalece a fé, une a família, protege contra o pecado, cria memórias maravilhosas na mente das crianças e dos pais. Vocês vão se lembrar daqui 10, 15, 20 anos dos cultos domésticos que você fez, a primeira vez que juntou a mãozinha, a primeira vez que fez uma oração, as perguntas sobre a fé que fez no culto doméstico, né? Ele lendo a Bíblia pela primeira vez, juntando as palavrinhas, fazendo perguntas, o que é isso aqui, papai? O que é isso aqui, mamãe? Sabe, isso vai trazer memórias que o tempo não apaga, lembranças maravilhosas, que coisa linda, meus irmãos. E qual é o segredo para fazer o culto doméstico? Começa de maneira simples, seja constante, não espere por perfeição, apenas comece. Vai ter culto doméstico que não vai render, não vai desenvolver, mas você fez, você orou, você falou. Tu estava falando de Jesus ali, a criança ali, ó, viajando, mas tu estava ali com ela. É a constância, a criança é assim. Deixa eu contar uma coisa para vocês, não é para vocês ficarem orgulhosos, tá? Eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês perceberam que nesses últimos meses veio parentes nossos aqui no culto, né? Veio semana passada a minha sobrinha, veio outros parentes aqui e tal. E daí no almoço de família eles falaram, olha, as crianças lá são diferentes. As crianças lá na igreja do tio Petrão é diferente. Porque elas ficam no culto tudo comportada. Tudo comportada. Na nossa igreja as crianças ficam tudo doidas. Né? Ficam pulando e correndo e tal, não sei o que e tal, é o manzé e tudo mais. Eu falei para elas, por que as nossas crianças são assim? Porque elas estão acostumadas a ficar no culto, ouvindo a palavra. E elas fazem isso também em casa. Então as nossas crianças, elas entendem que esse é o momento de ouvir a palavra e tudo mais. Claro que a criança não vai ter o mesmo comportamento que a nós. Vai ter um momento que vai chorar, vai ter um momento que vai estar caminhando, vai ter um momento que vai estar mexendo nos negócios. É normal, porque é criança. Mas mesmo assim, o comportamento assim, é muito absurdo. Comparando com outras crianças que não têm o que a gente tem aqui. A gente começou a rir, né? Falou, os presbiterianos são calminhos, até as crianças são calminhas, né? Eu achei muito... mano, vai ficar orgulhoso, né? Vai ficar orgulhoso, né? Então, passando o feedback, os filhos de vocês foram elogiados no almoço lá de família, né? Então, muito legal isso, muito bacana, né? Mas o segredo é esse, faça, seja constante, mesmo que dê tudo errado, não chore, não desespere, continue fazendo o culto doméstico, tá? E lembrando, eu estou sendo realista com vocês, vai ter momento difícil, cansaço, distração,
conflito. Satanás é assim, vou falar melhor sobre isso semana que vem. Normalmente é muito forte essa palavra, né? Mas às vezes, minutos antes do culto doméstico, dá um estresse. Dá um estresse com a esposa, com o marido, ó, aqui, ó, o joinha, né? Dá um estresse com o marido, com a esposa, com o filho. E daí, qual é o sentimento do nosso coração? Eu não vou fazer nada nesse negócio aqui, e tal, e bababá. E daí o capiroto, yes. Né? O capiroto fica faceiro, é isso aí. Menos um culto doméstico hoje. Não. Cara, tu pode estar brabo, irritado, nervoso, indignado. Conta até 10, para, pensa. Chama a esposa, não importa a cara que ela tiver pra ti. Chama ela e fala assim, mulher, nega véia, chega aqui. E ela ali, com aquela cara, né? Se resolve com a esposa, se resolve com o marido, se resolve com os filhos. Faça isso agora. Por quê? Porque você vai ter que fazer depois. Tu vai ter que resolver esse negócio depois. É antes de dormir, é no outro dia, no final de semana, não adianta, mas vai ter que resolver o pepino. Já que você vai resolver, resolve logo. É melhor. É menos estresse. É menos biquinho. É menos cara feia. Resolve logo. E aí você já aproveita e faz o culto. Se quiser, faz o culto doméstico pensando no que foi resolvido. Olha, me perdoa porque eu fui grosso. O culto doméstico hoje é como não ser grosso, segundo a palavra de Deus. Ó, né? Já faz ali o culto doméstico. Mansidão. E já fala pro filho. Filho, tu viu, filho, como o papai falou com a mamãe hoje? Feio, né? Papai errou. Mas papai está aqui com o coração quebrantado, arrependido, pedindo perdão para a mamãe. Então, filho, o dia que você falhar como o papai falhou, faça o que o papai está fazendo aqui. Peça perdão, se humilha, se quebrante e se resolva. Olha que culto doméstico maravilhoso. O capiroto vai ficar bravo, né? Porque a intenção dele era que tudo se descambasse. Na verdade, talvez foi um dos melhores cultos domésticos que teve na tua casa naquela semana, naquele mês. Na prática, né? Então, isso é muito importante. Qual é o segundo nível do ensino aqui no nosso texto? São momentos espontâneos. O texto diz, andando pelo caminho, a deitar-te, a levantar-te. Isso significa que todo momento, meus irmãos, se torna uma oportunidade do discipulado para ensinar verdades bíblicas. Não é apenas o culto solene, no estudo de quinta-feira, na EBD, na escola dominical. Não! Todo momento é momento de aprender a palavra de Deus. É na mesa, é na hora da refeição, é no trânsito, é no mercado, é na rua, tá andando no mercado com teu filho, tá lá dentro do carrinho do mercado ali, tá empurrando. Daí vê uma criança do chão rolando, berrando lá, porque quer pegar um chocolate. E aí é o momento de ensinar. Filho, tá vendo aquela criança no chão lá, jogar no chão lá, berrando, querendo chocolate? O que tu acha disso, meu filho? Ah, legal. Não é legal. Não é pra te fazer isso. O dia que tu fizer isso, vai dar rolo pro teu lado. Que feio, né? Fazendo o papai e a mamãe passar vergonha. O que a Bíblia diz? Qual o mandamento que aquele bebê, aquela criança está quebrando ali, fazendo um fiasco no meio do mercado porque quer chocolate? Ah, tá desonrando, né? Papai e mamãe. Quebrando o quarto mandamento, né? Honrar pai e mãe. Pois é, né? Já é o momento de ensinar. Tu está ensinando verdades bíblicas aqui para o teu filho, para a tua filha. Jesus fazia isso o tempo todo com os discípulos. Ele transformava todas as situações comuns em lições eternas. É uma semente que virava uma parábola, é uma tempestade que ensinava sobre fé, é uma moeda que ele ensinava sobre princípios, prioridades do reino. E nós devemos fazer o mesmo. Cada situação é uma aula onde ensinamos e aprendemos a extrair grandes lições para a vida sobre contentamento, alegria, santidade, honestidade, amor, compaixão, fé, coragem, integridade, caráter. Você aproveita todos os momentos da vida para ensinar essas coisas. Finalizando, meus irmãos. A fé começa no lar e o lar começa contigo. Hoje o Senhor nos chamou, nos confrontou, nos despertou, não para nos culpar. Não é essa a ideia, não para nos esmagar, mas para nos restaurar, para nos animar, para nos encorajar. Por quê? Porque ainda há tempo. Ainda há graça, ainda há esperança. Talvez você olhe para ti, olhe para tua casa e pense, cara, eu falhei.
Eu tenho falhado com meus filhos. Eu tenho falhado com a minha esposa. Eu tenho falhado com meu marido em incentivá-lo a fazer o culto doméstico. Eu tenho falhado. Mas olha, escuta isso. A história da tua família não precisa terminar assim, com negligência. Em Cristo ela pode começar hoje. Uma nova caminhada, uma nova jornada. Comece de maneira simples, comece hoje. Ore com seus filhos, abra a palavra, fale com Deus, fale de Deus no caminho, no trânsito, quando estiver levando seus filhos na escola, trazendo eles da creche, converse com eles, mostre com a vida que Cristo é o teu maior tesouro. Lembre-se, Deus não procura pais perfeitos, Ele procura pais dependentes, pais que queiram de fato a se colocar na brecha e lutar pela alma dos seus filhos. Imagina daqui alguns anos, seus filhos dizendo, lá em casa, Deus era real. Meus pais amavam a Deus e eles nos ensinaram a amá-lo também. E isso vale mais que qualquer conquista deste mundo, meus irmãos. Assuma o teu chamado, faça isso. E o que eu estou dizendo aqui, pessoal, deixa eu fazer uma observação importante. O que eu estou dizendo aqui não vale apenas para casais cristãos, onde o marido, a esposa e os filhos são da igreja. Não, isso vale para mãe e filho, pai e filho, solteiro que mora com os pais, que não são crentes. Porque, meus irmãos, o culto doméstico é uma ferramenta de evangelização também. Ah, meu marido não é crente, tudo bem. Então a esposa assume esse compromisso de fazer o culto doméstico e chama o marido. Vamos ter esse momento comigo? Eu vou ler aqui a palavra com o nosso filho, com a nossa filha, fazer uma oração. Seja aqui junto comigo. O pai, mesma coisa. O jovem, o adolescente, o solteiro, fala assim, mãe, vamos orar comigo aqui? Que orar, minha filha? Não, aqui, ó, é rapidinho, 5 minutos. Eu queria ter uma estratégia. Uma estratégia. Mamãe, papai, eu tenho percebido que na correria do dia a dia a gente tem tido pouco tempo um com o outro. Eu queria ter mais tempo de qualidade com vocês. E eu queria separar pelo menos 5 minutos por dia, depois vira 10, vira 15. Queria separar pelo menos 5 minutos por dia para a gente sentar aqui na mesa, aqui na sala, e ler comigo. A minha fé é muito importante para mim. Eu sou o que sou por causa da minha fé. Então, se eu sou o filho que vocês amam, se eu sou a filha que vocês amam e tal, é porque a minha fé é muito importante naquilo que eu faço. Então, assim, eu queria separar esses 5 minutos por dia, pra gente orar junto, ler a Bíblia, compre um devocional. Ah, mas eu não sei o que eu vou falar. Como é que eu vou explicar a Bíblia? Eu não sei, eu acho que eu não tenho condições de fazer isso. Tudo bem. Compre um devocional. Tem devocionais simples. Pão diário, orando em família, 5 minutos com Jesus. Tem para doar. O irmão Sérgio trouxe uns 20. Vários já foi embora. Eu espero que quem pegou tá lendo. Tem mais um ali. Tem o do Spurgeon, o melhor de todos, manhã e noite. Do Spurgeon, o melhor de todos. Mas se você está evangelizando alguém, procura um devocional simples. Uma linguagem mais simples. O Pão Diário é perfeito. Né? O Cada Dia da nossa editora. Tem devocionais do Hernandes. Compra 10, 15, 20 pila. É uma página com 150, 200 letras. Tu lê aquilo de 3 a 5 minutos. Você leu, aplicou, orou. Deus pode usar o culto doméstico para salvar o teu pai, a tua mãe, o teu marido, o teu filho, o teu irmão adolescente, o teu irmão mais velho que mora contigo. Deus pode usar o culto doméstico para transformar o teu lar num centro de adoração. Amém? Então, assuma o teu chamado, que a nossa casa seja um farol em meio às trevas, um pedacinho do céu na terra, porque quando a fé começa no lar, gerações são transformadas e Deus é glorificado. Amém?